O ministro do STF, presidente, do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, defendeu em uma entrevista à BBC Brasil a desmistificação do Caixa 2. Gilmar Mendes afirmou que as empresas fazem a opção de doar para campanhas por meio de Caixa 2 para não serem intimidadas por outros políticos e que o método necessariamente não significa um quadro de abuso de poder econômico, seguindo as recentes declarações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. O ministro Gilmar Mendes também atribuiu a situação política que vivemos ao PT. A gente separou também um trechinho do que ele disse nessa entrevista, vamos colocar e vamos debater. Vai lá, Wilson. O PT e os seus aliados levou talvez ao radicalismo, pelas informações que estão circulando, a ideia do centralismo democrático. Talvez graças a isso é que se chegou a esse estado, porque é uma corrupção centralizada. Andreas, eu começo com você nesse tema aqui, o ministro Gilmar Mendes desmistificando o Caixa 2, seguindo a mesma linha do que a gente falou, inclusive, na semana passada, do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, não? Antes, eu queria mandar um beijo para nossa ouvinte Diele Miranda, que amanhã faz aniversário. Faz aniversário e merece as nossas homenagens. Eu não gosto de dar aniversário antes da hora, uma pequena superstição, mas como amanhã não tem programa, vai aqui o nosso beijo para a Nossa, Diele. Não, que ela só quer o seu, tá? Você é o oásis no deserto da vida dela. Não vem, não. Trata de ler essa parte aí também, para tua mulher saber. Não prestei atenção nisso, Vera Magalhães. Não. Olha só. É muito boa a entrevista. Deixe a antipatia de lado e as desconfianças de lado. Leia a entrevista do Gilmar Mendes. É uma entrevista muito importante, muito consistente e muito corajosa. Há coisas importantes ali. É evidente que Caixa 2, que é crime, o Fernando Henrique disse que Caixa 2 é um erro. Não, Caixa 2 é crime, mas é um crime de natureza, de intensidade diferente daquele configurado em propina, digamos assim. Até para que as devidas penas ocorram, é importante que a gente separe as coisas. Caixa 2 não é erro, é crime, tem que ser punido. E propina é outra coisa. Eu não tenho a menor dúvida de que o que os governos do PT fizeram no Brasil é uma barbaridade inominável, muito maior e muito mais profunda, que não passa só por enriquecimento pessoal, mas como um projeto de poder, de Estado, de ocupação do Estado, de enriquecimento do partido. É uma coisa gravíssima e que precisa ser investigada à parte. Não quer dizer que outros políticos de outros partidos não tenham recebido propina também para além do Caixa 2, mas que são coisas diferentes, são. O Caixa 2 não precisa ser desmistificado, ele precisa ser tratado como ele é. E o que ele é? Um crime já previsto nos códigos. Lavagem de dinheiro, por exemplo, não há nenhum mistério nisso. É boa a entrevista do Gilmar Mendes. Concorda, Vera? Eu discordo. Eu acho a entrevista muito boa, mas por um aspecto bem diferente do Andreas. Eu acho a entrevista muito boa porque a entrevistadora se preparou muito bem para essa entrevista. Conheço a repórter Mariana Schreiber, excelente repórter, já trabalhei com ela. E ela conseguiu fazer o Gilmar revelar tudo que ele está achando e o que ele vai fazer para prolongar ao máximo o processo contra o presidente Michel Temer. Ele ali chegou a dizer que tem Caixa 2 ingênuo, que o candidato de oposição aceita o Caixa 2 porque a empresa não quer se indispor com quem está no poder, seria até melhor para a pessoa receber pelo Caixa 1, mas ela topa o que a empresa diz que quer doar pelo Caixa 2. Eu não vejo essa distinção de Caixa 2 ingênuo, Caixa 2 moleque e o Caixa 2 nefasto. Eu acho que Caixa 2 é sempre nefasto, gente. Não tem Caixa 2 Jedi e Caixa 2 lado escuro da força. Isso. Não vejo isso. Razão. Por mais que seja um crime realmente menor que propina, que lavagem de dinheiro, eu não vejo esse Caixa 2 moleque. Caixa 2 ingênuo não é uma ironia minha, tá? Ele tá dizendo lá, seria um Caixa 2 quase E Caixa 2 ingênuo. Moleque não é expressão do ministro Essa também, é né, minha, Vera? Caixa 2 moleque é minha. É muito mas bom, Caixa muito 2 bom. ingênuo é dele. Aí ele fala que é contra a separação de chapa. Por quê? Porque essa é a jurisprudência do TSE. Mas aí lá pela frente ele diz, vamos ter que ver exatamente o que o vice-presidente fez, qual era a responsabilidade dele. Aí a repórter fala, então seria separação de chapa? Ele, não é bem assim. Ela fala, o senhor está prolongando demais esse processo? Ele, olha, veja bem, ainda tem isso. Aí ele dá toda a letra do samba, ele fala,
pode mais de um ministro pedir vista, ainda vai trocar ministro. Aí ele fala, vamos começar a analisar lá no segundo semestre. Eu acho que ela conseguiu levar o ministro Gilmar Mendes sempre muito, não sempre muito contido, não, ele não é contido, tá? Mas sempre muito inteligente, esperto a falar coisas que ele não deveria ter falado. Eu acho que ele se expôs bastante ali. E você, Marcelo Madureira? Pois é, eu fiquei um pouco fora do ar aqui, mas imagino que estamos falando ainda da entrevista do juiz Sérgio Mendes, quem diria? Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Sérgio Mendes é o grande músico brasileiro, porque comparar um com o outro. Moro. Porque o que o Gilmar... o Gilmar Mendes fez o que se chama de sofisma, né? Que é um argumento com o objetivo de fazer uma confusão, produzir uma ilusão de verdade, né? Deliberadamente enganosa com relação a essa coisa de Caixa 2. Caixa 2 é ilegal, Caixa 2 está errado em qualquer circunstância, assim como também você limpar dinheiro de doação de empreiteira pelo Caixa 1. Então, na verdade, o que é a continuação dessa novela bufa que a gente está assistindo aí, dessa classe política, dessa plutocracia aí, essa parte aí do nosso judiciário, essa parte velhaca e velha do nosso judiciário, querendo misturar as coisas, querendo misturar o joio com o trigo, quando só tem joio, como eu estou dizendo já há um tempo, de tentar salvar esse sistema que está falido, que não existe mais, que acabou, que se vaiam todos, como se diz em espanhol, não tem mais para vocês, meus amigos. A casa caiu. Então, não adianta o ministro Gilmar Mendes vir dar entrevista, não adianta o ex-presidente Fernando Henrique dizer que não é bem assim, não adianta, porque o povo brasileiro, a sociedade brasileira está cansada, não aguenta mais com esse papo furado. Caixa 2 é crime, lavar dinheiro, né, de propina através do caixa de partido político também é criminoso e pode ser provado, e as pessoas todas têm que pagar por isso, têm que pagar, isso está errado. Ou muda-se a política no Brasil, existe vida política sem esses políticos que estão aí, meus amigos. Vocês podem ficar certos disso. Existem pessoas dispostas a entrar na vida pública, desde que essa bandidagem, desde que esse contubérnio, desde que essas quadrilhas abandonem os cargos e os mandatos para que foram eleitos, porque eles não souberam honrar a confiança do povo. Entendeu? Então, é por isso que eu não vou para a política, é por isso que um montão de gente brasileira não vai para a política, porque só tem esses picaretas, esses pilantras que ficam inventando essas histórias que não é bem assim, que Caixa 2 você tem que ver, mas tem que separar isso e aquilo. Pelo amor de Deus, entendeu? Tenham paciência, meus amigos, procurem outra atividade, sinto muito. Vai, Andreasa, eu vi que você está... Fala, Andreasa. Vai lá. A Vera falou, antes do Madu, sobre o Caixa 2 moleque, né? Na entrevista, e aí eu acho que é realmente uma fraqueza da entrevista dele, a Vera já falou, até cita o ACM, né? Um político baiano que teria recebido o Caixa 2 exatamente para disfarçar, para se proteger dos poderosos, né? Isso pode até ter existido em determinado momento, o Caixa 2 ter servido de proteção para que uma empresa não ficasse exposta à sanha de um governante poderoso. Mas hoje, e as próprias declarações oficiais mostram isso, aquelas em Caixa 1, as empresas, isso certamente acertado entre os partidos, os principais partidos, doam igualmente para todas as siglas, por dentro e por fora, com volumes muito separados. É evidente, e nisso o Gilmar Mendes tem razão, que o partido no poder, o partido do governo, é beneficiado, acaba levando mais. Mas não existe mais isso de uma empresa ter medo de dar, se é que isso existiu algum dia, ter medo de dar por dentro para uma campanha, então dar por fora para se proteger do poderoso. Isso mudou. Há um acordo muito evidente entre partidos para que todos recebam mais ou menos a mesma coisa.
E ele não pode falar isso, que tem que ser desmistificado o Caixa 2, porque ele é presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E não é uma questão de mística ou de mistificação, é uma coisa que está no Código Eleitoral, está na lei eleitoral. Ele, como guardião da Justiça Eleitoral, não pode dizer que se trata de uma mistificação. E outra coisa, ele não pode dizer, como ele fez, entrar já no mérito se o encontro do presidente Michel Temer com o Marcelo Odebrecht para pedir dinheiro é uma coisa normal ou não. Ele diz, encontros desse tipo, pedidos desse tipo são coisas normais. Ele não pediu para doar por fora. Ele está antecipando um julgamento do qual ele vai participar, que corre sob comando dele. Ele é o presidente do TSE, ele é quem coordena, ele é quem comanda, ele é quem pauta, é quem dita o ritmo do processo. Então eu acho que o ministro Gilmar Mendes se excedeu nessa entrevista e ele o fez muito porque a repórter foi muito hábil em colocar as perguntas corretas. Recomendo que as pessoas leiam ou ouçam essa entrevista, ela é muito boa.